me preocupa é a autoestima de alunos negros, indígenas e seus descendentes nas escolas públicas que não têm acesso a um... não, não leem, né, sobre sua própria história, sobre sua própria cultura, né, e pouco têm acesso a autores negros, indígenas e por aí vai. Nós temos duas opções aqui muito claras para a gente fazer. A gente sabe de todas as dificuldades que nossos alunos têm, os alunos pobres, de periferia. Eu fui criado em São João de Meriti, depois morei em Irajá, eu sei exatamente o que é isso. Estudei minha vida inteira em escola pública. Então, a minha experiência de escola pública, eu tenho toda ela. Não tenho dúvida disso, sei exatamente o que é isso, de meio popular, etc. A gente tem dois caminhos. Ou a gente vai encontrar, ver todas essas dificuldades e não vamos fazer nada. Não vamos fazer nada. Porque os alunos, só de 5 têm acesso, ninguém tem interesse, etc, etc. Ou a gente vai tentar fazer alguma coisa de modo que, na esperança, meramente militante, de que a gente consiga, né, atender uma grande reivindicação, que eu acho que é isso que eu coloquei lá, que é de buscar e aumentar a autoestima de nossos alunos negros, indígenas e seus descendentes. É isso, sim. Então, porque se a gente for parar para a gente imaginar todos os problemas que o nosso aluno tem, a gente não vai fazer nada. Vamos ficar em casa e não vamos mais fazer nada porque realmente não vai ter jeito. Eu tenho certeza que nenhum de nós pensa dessa maneira, né? Então, estamos todos nós aqui imbuídos por mera militância, né? Agora, como encontrar caminhos? A gente está tentando buscar caminhos, né? Acho que esse é o ponto. Quais são os caminhos? Pensar aqui coletivamente. Acho que a gente sabe a gente tem algumas certezas, assim. Esse modelo no qual a gente vive, ele é ruim. É um modelo ocidentalizado, eurocentrado, racista, para usar um termo, resumi-lo muito bem. Racista, efetivamente. Primeiro, estou chamando de primeiro encontro, né, do nosso projeto de extensão do CPDEL, né? A gente tem um nome, né, que é a Conexão Decolonial Libertária, e aí resgate e promoção das filosofias negras e indígenas, né? A filosofia, da cultura, da história, né, de negros e indígenas no Brasil. Então, acho que esse é o grande mote para a gente, né? Estamos organizando uma reunião só para ali. E aí quero discutir com vocês, quero fazer uma introdução muito rápida, né? A gente tem vários vídeos lá no canal sobre isso. Vai falar um pouco de conceito de colonialidade do saber, né? E aí o que é, características, né? Então, colonialidade no saber, na verdade, é um conceito que foi criado por uma rede de intelectuais latino-americanos, né? Que fala sobre, criou esse conceito de colonialidade do poder, na verdade. A do saber é uma específica para o mundo das escolas, o mundo da universidade. É por isso que eu vou tratar aqui com vocês, muito rápido, né? Esse conceito ele é resultado do colonialismo, né? E foi instaurado, né, esse conceito, o colonialismo que instaurou a modernidade, né? O capitalismo, o Estado, as prisões, as leis, as polícias, etc., né? Ou seja, e aí esse colonialismo traz um saber eurocentrado, né? E assim, esse saber eurocentrado significa, é simples, né? O que é a colonialidade do saber? Significa que o saber que é discutido nas universidades e, consequentemente, nas escolas, é um saber colonizado. Ou seja, é um saber, ao dizer que é colonizado, ele é um saber imposto pelos colonizadores. E isso resulta numa colonialidade do saber, onde a gente aprende efetivamente, basicamente, toda a cultura branca europeia que nos é imposta aqui. De modo geral, é isso, né? Não vou me aprofundar, porque senão a gente vai demorar muito tempo, mas se tiver uma questão a gente pode tratar. Por que eu estou falando disso? Por que eu trouxe a ideia da colonialidade do saber para a gente poder pensar, assim, né? E aí eu quero que você a gente comece a refletir mesmo, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu
seja nos cursos de história, que tem muitos historiadores aqui, seja no curso de sociologia, ciências sociais, né, de filosofia. Eu estava tendo uma conversa muito bacana com o David a semana passada, né? Ele também falou que a mesma coisa na geografia, né? E possivelmente todas as disciplinas, todas as matérias que a gente aprende, existe esse saber pautado a partir da Europa. Como se indígena não produzisse saber, como se o africano, né, não produzisse saber. Então, acho que esse é um ponto. A gente começa daí numa crítica, e esse saber eurocentrado é um saber que é pautado na ideia, né, de racismo, porque o europeu tem um saber e os outros não têm, os outros povos não têm. É um saber que pauta o capitalismo, que pauta o Estado. Na verdade, o Estado foi trazido para cá pelos europeus, não existia Estado aqui, e o Estado em todas as suas consequências, né? Prisão, lei, judiciário, executivo, etc, etc, etc. Né? Discriminação. Bom, outro ponto que eu queria tratar com vocês é quando eu estabeleço, a gente propôs esse projeto para vocês, ele tem um marco legal, né? Vamos dizer assim, é um marco legal e a gente está amparado, e vocês, todos nós estamos amparados aqui do ponto de vista legal. Assim. Quando vocês forem discutir lá com as escolas de vocês para pedir o convênio, né, você tem que citar o seguinte, simples, né? Primeiro, é a Lei LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 9.394/96, que estipulou que deve se privilegiar, né, o saber indígena, o saber negro, e a Lei LDB dizia também o saber europeu. Ela ainda não estava totalmente descolonizada, vamos chamar assim. Depois veio a Lei 10.639, né, de 2003, que coloca... Eu até coloquei as leis aqui no próximo slide. Deixa eu colocar logo e a gente vai vendo. Que estabelece que a cultura afro... Né, vou ler aqui para vocês. Isso eu tirei do projeto, tá? A Lei 9.394/96 estipulou que o ensino da história do Brasil deveria levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, negra e europeia. Aí depois vem a Lei 10.639, né, que reforçou o anterior e incluiu mais nitidamente a obrigatoriedade da história da cultura afro-brasileira em todo o currículo escolar, em especial para a educação artística, literatura e história brasileira. Isso em 2003. Em 2008, veio a Lei 11.645, que ampliou esse horizonte e determinou a inclusão das referências indígenas nesse rol, estipulando o seguinte: no estabelecimento de ensino fundamental, de ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Né? Então, assim, quando vocês forem nas escolas solicitar um convênio para que essa discussão seja efetivada, vocês estão baseados em leis federais que determinam que isso ocorra. Assim. Então, o diretor não tem que ficar com medo de nada. Assim, ninguém está propondo, embora a gente goste, né, ninguém que está propondo diretamente a revolução. Né? Subsumidamente sim, mas não diretamente. Mas a ideia é a aplicação de uma lei, resgate dessa cultura. Né? Bom, e quais são os impedimentos para a aplicação dessa lei? Né? E coloquei mais um slide aqui bem rápido, né? Que é uma pergunta. Né? Aí eu aponto aqui o currículo de nossa universidade. Quer dizer, nós temos um problema. Qual é o problema? Como que a gente vai aplicar a lei, ou seja, garantir o ensino da cultura afro, né, e indígena nesse país? O problema que é anterior ao problema das próprias escolas, né? Da qual muitos de vocês fazem parte. Ou seja, a formação que vocês tiveram, a formação que eu tive, é uma formação tão eurocentrada, eu, por exemplo, na minha época, eu não li nenhum autor indígena, eu não li nenhum autor negro, né? E pouquíssimo me foi passado da cultura negra e indígena. Quase nada sabemos da história indígena do Brasil, seja pregressa a 1500, né? Seja pós 1500, praticamente não sabemos. Praticamente não sabemos nada da cultura negra, né? Ou muito pouco, a cultura negra tem até um pouco mais, porque os negros estão basicamente nos centros, né, das grandes cidades e tudo mais, então eles acabam, alguns ainda conseguiram entrar na universidade, poucos, né, mas conseguem, em alguma medida, resgatar isso. Mas mesmo assim, diante do que é passado pela literatura europeia, é infinitamente, é quase nada, né, muito pouco. Então a gente tem um problema que a própria formação que a gente tem na universidade, ela é um obstáculo para que a gente possa
compreender e saber a própria cultura de negros indígenas e muito menos estudar a partir dos próprios negros contando suas próprias histórias e dos próprios indígenas, né? Vamos ampliar aqui o slide de novo. Então, durante a formação universitária, não são apresentadas aos professores nem a história da cultura, nem a produção dos saberes indígenas, nem negros, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria fechar aqui com vocês. E isso é o que eu chamei aqui, gera uma bola de neve, né? Bola de neve é essa. Nas escolas, os professores não utilizam ou não abordam as histórias das culturas subalternizadas, né? De negros e indígenas, né? Aí, consequentemente, os alunos não aprendem, né? E, consequentemente, gera um problema de autoestima para nossas crianças. Acho que esse é o ponto aqui que mais me toca, que talvez é o ponto que todos nós estejamos aqui, o motivo, né? De por que alunos negros e indígenas se sintam tão mal nas escolas, não se sintam representados pelo currículo, não se sentem tocados por aquilo que aprendem, porque tudo que está sendo aprendido ali está muito distante da sua realidade, principalmente na área de ciências humanas. Então, aquilo que se aprende na área de história, na área de sociologia, está muito distante da sua realidade. Acho que é isso que a gente precisa compreender aqui, sabe? Porque pouco se fala, por exemplo, e aí quando está falando de escola pública, né? A gente está falando das pessoas mais populares, né? Dos estudantes mais populares, mais pobres, né? Desse país, sobretudo quando a gente vai para os lugares com índice de pobreza mais alto, né? Baixada Fluminense, São Gonçalo, né? Ou perto das favelas, ou nas próprias favelas de Maré, Alemão e por aí vai. Então, a gente tem um alunato, né? Que majoritariamente descendentes de negros e indígenas, né? Mas que não tem acesso a essa leitura. Assim. Por exemplo, eu dei aula no ensino fundamental e no ensino médio, assim que me formei, né? Então, eu sempre falei isso várias vezes. E aí, a minha experiência dando aula quando eu dava aula de história, falava de escravização, né? De escravidão, no período colonial brasileiro, eu percebia rapidamente que os alunos negros se retraíam em sala de aula. Por quê? Porque a maneira com que os livros tratam isso é sempre uma maneira a partir do colonizador e não do colonizado. Né? Não, é sempre contar de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, isso gera um problema. E aí os alunos a gente discutiu o Bell Hooks, né? Gera um problema cognitivo, gera um problema psicológico para essas crianças. Gera um problema de autoestima dessas crianças que já não veem negros como professores, como diretores, normalmente são em número menor, e veem negros como merendeiras, como faxineiros nas escolas. Então isso já gera já sente ali, já é um desestímulo para a sua autoestima. Tá? Eu acho que isso é um ponto. Eu queria destacar essa bola de neve, estou acabando aqui rapidinho, tá, gente? Então, qual é o nosso papel? Vocês já me ouviram, né? Quer dizer, o papel aqui desse coletivo, o papel que acho que a gente pode contribuir, né? É resgatar as histórias, né? Faltou um Szinho ali, e as culturas negras e indígenas, valorizar seus intelectuais, né? E aumentar a autoestima de crianças negras e indígenas nesses espaços. Né? E talvez, assim, muitos de nós até nem percebamos o quanto que é falar ou não falar do ponto de vista positivo, por exemplo, dos quilombos, dos quilombolas, dos negros que fugiam do cativeiro, né? Dos indígenas que resistiram à colonização, etc., isso gera um problema para eles, né? Porque quando conseguem, eles acabam se identificando ali. Pronto, só pelo menos uma percepção minha. E aí o quadro teórico, metodológico, né? É quem vai contar as histórias ou a história de negros indígenas, né? Quem vai resgatar as suas culturas? Quais autores utilizaremos? Então, acho que esses são pontos fundamentais, e aí é isso que essa associação aqui com os indígenas, com muitos negros, eu acho que propõe, né? Que sejam os próprios indígenas que contem sua própria história. Então, acho que isso talvez pelo menos é uma proposta metodológica, depois eu quero ouvir de vocês se a gente tem acordo disso, né? Por isso o Urutau que está aqui, a Júlia Chavante que está aqui, o Aragão, né? E outros indígenas que a gente convidou para participar do nosso canal, para que eles possam contar a história a partir deles, né? Acho que o Urutau já começou a fazer isso hoje e fez muito bem, assim, né? Mostrando quanto, utilizando a metáfora da caneta, né? Quanto que a caneta, né? Ela fez tanto mal para as sociedades indígenas, né? Mas não só a caneta, Urutau, acho que o fuzil, né? O sabre, né? A arma, a espada no início, né? Fez muitíssimo mal para todos
né? E, consequentemente, se for continuar assim, né, o Estado é a grande instituição racista, a prisão, a polícia, né, as instituições judiciárias, executiva e por aí vai, né? São instituições extremamente racistas. A gente pode e deve fazer a crítica, né? O próprio sistema capitalista, a produção foi baseado na escravização de negros, né? E aí a gente tem um outro ponto que eu queria destacar, que é o problema chamei aqui do negro colonizado, que na verdade são um termo da Bell Hooks, né? Então a ideia é resgatar esses indígenas, né? Resgatar negros, resgatar para que eles possam contar suas próprias histórias, né? Mas desde que não seja um negro colonizado. O que significa o negro colonizado? O negro colonizado segundo a Bell Hooks, é aquele que incorporou todo o saber ensinado ou posto de goela abaixo pelos governantes europeus. E aqui já começa uma distinção também, assim, acho que nem todo europeu ele usufrui, claro, todo europeu usufrui de um privilégio de ser branco, um descendente de europeus usufrui desse privilégio, mas nem todo europeu é aquele que executa o racismo, o descendente, né? Executa o racismo na ponta de lança. Né? Mas, então, assim, e também tem o negro colonizado, é aquele que incorpora e passa a defender o capitalismo, defende o Estado, defende as instituições modernas que foram criadas justamente para escravizar, para aprisionar, para matar, né, negros e indígenas. Então, isso a gente, a princípio, não é o que nós queremos. Né? Então, é um negro que faça uma crítica profunda dos princípios da modernidade. Bom, qual é a metodologia do projeto? Né? Rapaz, isso aqui não está. Deixa eu ver aqui se tem outra. Né? Quais são as ações de extensão? Né? Que aí, já caminhando para o final, para ouvir vocês um pouquinho. Primeiro, a gente está com a ideia de montar um curso de extensão. Né? Isso me reuni ontem com o meu grupo de pesquisa, com os componentes do CPDEL. A gente pensou, articulou a ideia de um curso, articulou que os alunos possam, alguns, né, possam trabalhar na monitoria, junto aos alunos de ensino médio, para tirar dúvidas, etc., ajudando nesse processo. Né? E aí a gente tem vários canais que a gente pode divulgar isso, que é o que a gente está trabalhando. Né? Então, primeiro tem o canal do CPDEL no YouTube, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, etc., mas é o canal onde a gente vem divulgando o nosso conteúdo, nesse conteúdo que a gente chama de decolonial e libertário. Né? A gente, como passou de 1.000 inscritos, né? A gente tem 1.100 e poucos inscritos agora, a gente tem direito a fazer enquete no canal, e a gente já fez 3 enquetes nesses últimos 3 dias, né? Subiu uma hoje, uma ontem e uma domingo. Né? Depois, para quem quiser, vai dar uma conferida lá. A gente também pode fazer essas enquetes com os alunos do ensino médio, né? E aí os professores, aí vocês podem indicar, sugerir enquetes das mais diversas. A ideia é essa, né? Vocês podem sugerir conteúdo para o canal, podem também dar aulas no canal. Assim, eu quero até estar aqui para ver vocês. Quero deixar isso bem claro, assim, bem objetivo. O canal vai ser um canal coletivo para a gente possa passar esse conteúdo para os alunos, né? De uma maneira decolonial e libertária. Né? E aí a gente tem as enquetes, a gente vai criar algumas playlists, né? E a gente tem as histórias que a história não conta, né? Que a ideia é convidar populares, veja, convidar populares, assim, porque não necessariamente quem é doutor sabe mais do que um popular, muito ao contrário. Normalmente quem é doutor sabe menos do que aquele que sofre na pele o racismo, sofre na pele o problema do sistema penal, sofre na pele o problema, enfim, mais diversos, né, institucionais, que são exercidos diariamente, diuturnamente contra negros e indígenas nesse país. Então, por exemplo, nós convidamos a senhora Dona Maria Tereza, né, que fez uma live conosco no canal. Maria Tereza não tem uma faculdade, mas foi uma fala espetacular que professores universitários não fariam. Não tem a menor capacidade para fazer. Sabe? Então, assim, aqui a gente não é a ideia de valorizar quem tem título, mas de valorizar um saber antimoderno, anticolonialista, decolonial e libertário. Assim, acho que é mais ou menos isso. Isso pode ser realizado por qualquer um, assim, né? Desde que tenha ciência do seu lugar de fala, da sua postura, etc. Né? Além do canal no YouTube, nós também criamos, né? Já temos o podcast do CPDEL, né? Está no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, no Google, Rádio Public e por aí vai, né? Tem várias plataformas de podcast que, por exemplo, e qual é a grande vantagem de a gente fazer um canal no YouTube? Por exemplo, o aluno,
É diferente do Google Classroom. Google Classroom, o aluno tem que acompanhar sincronicamente. Então, ele vai gastar... A gente discutiu antes no nosso grupo de pesquisa, né? Eu até agradeço os alunos que me falaram isso, que lembraram disso, né? Então, ele vai gastar muitos dados, né? Então, ele não tem a menor condição de acompanhar. Mas, quando é uma rede social, normalmente os planos, e os planos menores, eles já dão dados para utilizar livremente, seja no WhatsApp, seja na rede social do YouTube, e por aí vai, né? Aí, e podcast, etc. Então, ele pode ouvir. E, normalmente, por mais que... claro, tem muita gente que está plena miséria que não chega a não ter um smartphone, né? Mas hoje muitas das nossas crianças e adolescentes têm smartphone. Então, eles podem acessar, né, um YouTube sem gastar dados dele, né? Bom, isso em alguma medida pode ser, veja, não estou dizendo que é a solução, quero até ouvir vocês para a gente pensar acerca disso, tá? Mas pode ser um caminho, né, que seja mais plausível e diferente numa aula sincronizada, né? Bom, além disso, nós temos aí também outros canais, que é o site do CPDEL, onde a gente vai colocar todas as transcrições das aulas, né? A gente tem posto isso, e aí o aluno tem acesso a texto, né? Também, que aí o texto não gasta muitos dados, e também na revista Estudos Libertários, onde a gente tem publicado vários números, várias questões aí decoloniais e libertárias, inclusive vai sair um número agora em março, né? Sobre também com essa perspectiva, tá? Bom, e aí fechando já, indo para o final mesmo, tem aqui nossas instituições parceiras, né? Na verdade, desse projeto de extensão. Nós temos aqui a UF, né, com a professora Ana Paula Morel, a gente está fazendo uma parceria com ela. A UFES, né, a Universidade Estadual de Feira de Santana, com o Eduardo Miranda, que está aqui, né? A gente está fechando outra parceria com o Rafael, que é o diretor de extensão do IFIX, né? Com a Yara Saraiva, que é do NEAB, lá de Ceará, com a Doris, do IFRJ, né? E aí tem com várias escolas públicas, né? Tem o próprio, vou colocar aqui, o Selmo do Pedro II, né? Tem outros colegas, Rogério, por exemplo, né? E tem vários, não deu para colocar o nome de todo mundo, mas a ideia é depois de colocar todo mundo, né? Para a gente poder citar, né? Sair lá, inclusive no nosso canal, as instituições estão parceiras, eu peço até a vocês depois que vou perguntar, que vocês nos autorizem citá-los lá no canal, como parceiros do canal, né? No YouTube, por exemplo, onde vai ser isso amplamente difundido, né? Então, e também com as comunidades indígenas, né? Com as aldeias, né? Com o sindicato, com as aldeias, com pré-vestibulares para negros e carentes, com esse do Morro da Providência, né? Aí que o Guilherme e o Rubens, né? Estão aí ajudando a gente, enfim, acho que é mais ou menos isso. Depois a gente colocar todas as instituições que fecharem conosco. Tinha uma dúvida lá sobre qual o significado do símbolo do CPDEL, né? E aqui já desde o início, desde quando a gente criou no ano passado, já tinha a junção aí do berimbau, né? Que não à toa a Renata tocou para a gente este, muito interessante. Berimbau, que conta uma grande representação da cultura negra, né? Claro, existem várias, mas o berimbau é uma delas, a gente escolheu o berimbau. E a flecha, né? A flecha aqui, tá, o berimbau e a flecha juntos, né? A flecha que representa aí, vamos dizer, a cultura, as sociedades indígenas mais diversas, né? E no seu conjunto, o berimbau e a flecha formam um D, né? Então, formam um D que é de decolonial. Então, assim, a ideia é mais ou menos essa, né? E um decolonial que é um libertário, por isso o símbolo aqui do anarquismo, né? Porque a gente faz uma crítica bastante profunda de Estado, de todos os princípios da modernidade, a gente defende a ideia da ação direta, defende a ideia da horizontalidade, da autogestão. É muito legal. Aqui, a gente, mesmo eu ter chamado, vocês mantiveram e organizaram autonomamente e continuaram. Acho que é isso. É a prática do anarquismo, né, e do comunalismo africano, e aquilo que as sociedades indígenas nos ensinam, né? A gente não tem que ficar dependendo de A, B ou C.